Você comentou então que a Cabala surge com a flor da vida. Sim. O que é a flor da vida? A flor da vida é um desenho maravilhoso, onde as hastes vão se reconhecendo como pétalas de rosa 7, que vão entrando uma dentro. Por isso que o número 7... Ai, não vou fazer isso. O número 7... Peraí só um pouquinho, eu vou fazer isso. O número 7, ele faz um processo muito forte de reconhecer a vibração do número que era o número mais espiritual. Tanto que, segundo Pitágoras, se toda criança que nascia num dia 7, num dia 16 ou num dia 25, já era considerado aquele que ia para o templo, o menino, né, para poder realmente seguir os caminhos, para poder ser os dons paranormais. Tá? São dias bem específicos. Então, essa energia, ela traz esse conhecimento muito baseado dentro dessa flor que tem 7 hastes que vão entrando uma nas outras e vão fazendo a união do todo. Então, existe a flor, existe a semente, existe a flor e existe eu sempre confundo, peraí. Existe a semente, existe o fruto e existe a flor da vida. E dentro da flor da vida, o povo hebreu decodificou uma árvore que tinha todos os segmentos, que é composta por 10 sefiras atuantes, sendo a 11ª a não sefira considerada, que é Da'at, que se chama o abismo. E dentro dessas sefiras houve uma união que chama-se os caminhos, que são realmente os 22 caminhos da árvore da vida. Então, quando você nasce pela vibração gemátrica, que é pelo som do teu nome, você recebe um número decodificado, que é um dos caminhos que o teu espírito e a tua alma vêm para poder fazer esse embasamento na Terra. E pelo teu nome decodificado pela escrita, pitagoricamente, porque antes existia o sistema caldeu, do caldeu existiu Pitágoras, 2.500 anos atrás, e traz o número 9 como firmamento numa outra tabela. Então existe a gematria, ou gemátria, que é pelo som, pelo como Deus nos criou, pelo verbo, e existe a escrita, que é pitagórica, que eu utilizo, mas tem alguns numerólogos que utilizam ainda a caldeia, que é até o número 8, que você decodifica a leitura através dessa frequência. Dentro da árvore da vida, você tira 3 ciências, que são a astrologia, que sempre foi divulgada, a numerologia, que teve o firmamento mais intenso após Pitágoras, e a tarologia, que é mais ou menos de 1700, através de Marcel, na França, onde foi decodificada mais profundamente, onde nós temos as 78 vibrações das cartas do tarô de Marcel em decodificação. Então, a árvore da vida em si, ela tem um embasamento dos 33 caminhos vibracionais, 10 sefiras mais uma, 11, e os 22, tanto que são considerados os números mestres. 11 mais o 22, que dá o 33. E aí que conta uma história que Cristo fez a passagem com 33 anos. É só uma história. A história verdadeira ainda não foi revelada. Isso é uma história. Boa. E você tem a história verdadeira pra gente? Pergunta meio devagar, assim, você tem história verdadeira? É. A história verdadeira de Cristo é que ele foi humano igual a nós, teve uma infância extremamente arteira, foi um ser extremamente brincalhão, como você, assim, você tem muita energia de Cristo. É muito forte a tua energia com ele, extremamente forte. Por isso que você usa esse turbante e o cabelo nos ombros. Todos os homens naquela época usavam os cabelos nos ombros, porque a maior proteção que nós temos que ter é justamente nessa região da cervical, onde tem o bulbo raquiano, onde pode haver muitas interferências de realmente nos roubarem a frequência. Por isso que essa energia é tão protegida. E ele realmente esteve entre nós, teve toda uma vibração igual, e quando chegou o momento dele fazer os desígnios, e ele se preparou 1.400 anos para poder chegar aqui na Terra. O espírito dele teve que trabalhar 1.400 anos para poder incorporar num corpo humano, que foi realmente formatado através de Maria e José, que teve todo aquele filamento, aquelas histórias todas, né? E depois ele realmente fez a sua transição
pediu ao pai se havia realmente necessidade dele passar por isso no Monte das Oliveiras, e o pai olhou para ele e disse: tu fez a tua escolha, agora cumpre o teu mandato. Se realmente a última frase dele, quando ele esteve entre nós, foi: perdoa, pai, eles não sabem o que fazem, ele deixou-nos realmente, nós, sempre na ignorância. Sabendo que diante dos ignorantes, que você não é burro, você só ignora um fato, porque quando você chama uma pessoa de ignorante, porque ela ignora aquele fato. E diante da ignorância você é perdoado, porque você não fez isso com intenção de, mas formatado dentro de uma história e de um contexto de vida. E a partir dali, ele volta no 8º dia, e quem diz que ele ficou lá e não ficou aqui? Quem que prova isso? E aonde ele ficou dos 12 aos 30 anos? Fazendo o quê? Quando ele sai do templo, que ele conversava com todos, ele fez o quê? Ele andou pelo planeta sobre os túneis subterrâneos que temos, e ele andou por todos, as cidades intraterrenas. Gostei dessa parte, hein, Guru? Boa, você vê? Esses túneis chegavam até onde? Em todas as interligações que nós temos dentro da Terra, porque a Terra é oca. A Terra é oca. Tem um norte-americano de um aviãozinho que entrou dentro na época da guerra, 1950, acho que foi. Tem um livro, chama-se A Terra Oca, que fala muito sobre isso. Mas tudo é escondido, né, ainda? Tudo é escondido, né? Pra quê? Não sei nem se depois que eu sair daqui não vou ser queimada na fogueirinha de novo. Mas tudo bem. Não, você vai ser ovacionada. É diferente. Mas então ele ficava passeando pela Terra, ele passeou pelo por todo. subterrâneo. E ele tinha essa energia de da bilocação, né? Então ele tinha esse movimento de estar em vários momentos, né? Por isso que quando você vai santificar alguém diante de uma das religiões da Terra, que é o catolicismo, tem que ser onisciente, onipresente e onipotente, né? Que são os desígnios de Deus. Então a onipresença é o fato concreto de que você realmente está pronto para receber a unção. E ele tinha tudo isso. E ele andava nos mundos subterrâneos, onde nós temos 3 cidades formatadas e totalmente acesas. Inclusive eu já fui para 2 delas, 3 aliás. Entrei só em 2. Em planos desdobrados, é claro. Aurora, Salto, no Uruguai, aonde temos uma cidade intraterrena mais próxima. Depois Erques, que é Capilla del Monte, Principado de Córdoba, encontro dos remanescentes cósmicos siderais, que ainda não tem nome a cidade, porque ela só é uma base para querer realmente estar acessando. E aí temos Mictlán, que é na Ilha do Sol. Essa realmente é fantástica, todos nós deveríamos ir para lá, eu já fui 3 vezes. E essa eu não consegui entrar, mas eu fiquei na superfície. Ali é nada, porque lá você vive um mundo realmente que é das esferas. E como que é assim que você viu por cima? É parecido com, sei lá, uma cidade que é São Paulo, Nova York, ou não tem nada a ver? Não, são templos onde temos realmente os seres que ao invés de nascerem extraterrestres, como nós somos, né? Uhum. Eles são intraterrenos. Então, ao invés de ser extra, eles são intra. Então, eles vêm para a Terra no seu processo de evolução. Mas são cidades de cristais. É só cristal. Só cristal. Uhum. Edificações de mesas, cristais. Assim. como também as naves, né? As naves, quando você entra numa nave, elas também têm a mesa de cristal, tem os tronos de cristais, é tudo eles somem. Você assistiu como é o nome daquele filme? Pode falar com a Fernanda? Aquele, Pode. assim, a Marvel, Capitã Marvel? Capitã Marvel! Aquela nave que some, então isso aí tudo é realidade. Mas Peraí. essas cidades intraterrenas, elas são cidades físicas? Físicas? Ou são sutis? Não, elas têm a sutilidade, mas tem a parte realmente energética delas, que elas se manifestam de acordo com o teu coração. Então, eu tenho vários experimentos, porque é uma das coisas que eu faço, que eu levo as pessoas para fazerem as iniciações nessas cidades, elas têm que ter o coração puro. Então, as pessoas que já abriram o coração, elas sentem. E aí elas entram no campo sutil. Mas eles estão ali. Tá, mas então, a gente acessaria essa cidade viajando de carro, a pé, ou sei lá? Não. Por enquanto, nós estamos nos corpos sutis. Aí você já fez isso, né, Alexandre? Já fez isso. Não, mas eu nunca acessei a cidade em corpo sutil. Mas então, essa que é a minha dúvida. Então são 3 cidades subterrâneas. São 3. A 4ª é no Brasil. É Ratanabá. Não? É Ágata
e outros chamam de Ratanabá, mas é Barra do Garça, naquela região toda. Aliás, quem vai salvar o planeta Terra é o Brasil. Por isso que brigam por ele, né? A briga inteira maior, tanto de extraterrestres como de intraterrenos, como do cosmos, é porque o Brasil é que vai salvar a... De Ágata vai sair essa Eles de Ágata vai sair essa força. Se colocar no mapa agora, é perto do Amazonas? Aqui, Não, é bem nas Chapadas. Entre as três a chapadas. Serra do Roncador, lá? Tem a Serra do Roncador, tem a Chapada dos Veadeiros e tem a de Diamantina. Bem no meio nós temos o maior quartzo rosa do planeta Terra, que fica bem no paralelo 14, entre Alto Paraíso e Cavalcante. Onde nós temos lá, eu estive lá agora, um ano passado que a gente foi, fiz uma peregrinação lá de 10 dias com 4 meninas para poder reconhecer as áreas.